Vamos então para a nossa segunda aula de hoje, né? A disciplina de ciências. E também vamos estar encerrando hoje essa disciplina no livro. A aula de hoje será o nosso último assunto da disciplina de ciências. E a partir da próxima semana a gente vai estar fazendo revisão até o dia 14 de dezembro. Tá ok? Então vamos agora para o nosso último assunto deste ano. A luz e os materiais. E eu vou pedir para você aí, que está com o seu livro, abrir na página 404. Na semana passada, eu já fiz uma atividade para vocês fazerem a interpretação do início desse material, desse texto, certo? Hoje eu vou explicar esse texto completo para vocês e em seguida nós vamos responder a atividade da página 408. Então, vamos lá. Nós vimos aqui que a principal fonte de luz do nosso planeta é quem? É o Sol. Ele é a principal fonte de luz. É ele que aquece o nosso planeta, que traz a vida, que faz as plantas nascerem. É a principal fonte de luz. Por quê? Porque ele é uma estrela. Ele gera e produz a sua própria luz, tá bom? As velas, as lâmpadas e as lanternas são capazes de gerar luz, não que elas tenham luz. Mas aqui o texto trouxe para a gente a explicação, porque elas são capazes de gerar. E observem bem na palavra. O Sol, ele é uma luz, ele produz, ele gera sua própria luz. A vela, a lâmpada e a lanterna, elas dependem de algo para produzirem a luz que elas estão emitindo. A vela depende da combustão do pavio, não é isso? Quando a gente pega uma vela, a gente vê que ela tem um pendãozinho em cima, branco. É aquilo que faz ela gerar luz. Sem aquilo, ela seria apenas uma cera que ia se derreter, né, se a gente deixasse perto de algum calor. Mas é aquele pavio que causa a combustão, ou seja, que gera a luz. A lâmpada, para que ela clareie, ela precisa da energia elétrica. Então, a lâmpada, ela não tem uma fonte de luz, ela gera uma luz por meio da energia elétrica, tá bom? E essa energia é produzida pelas usinas hidrelétricas. A lanterna, ela para clarear, ela depende de pilhas ou então de baterias, tá bom? Então, as velas, as lâmpadas e as lanternas, elas são capazes de gerar luz, mas elas não têm luz em si. Elas dependem de algo para produzir esta luz, tá certo? E já aquilo que não pode refletir a luz que recebe dos corpos luminosos. Tem muita coisa que não consegue refletir. Aliás, que pode refletir. E o que é isso? O que são essas coisas? A Lua, a Terra e os outros planetas do Sistema Solar. Eles refletem a luz do Sol. Ou seja, a Lua, a Terra e os outros planetas, eles recebem a luz do Sol e refletem. Refletir quer dizer devolver, tá bom? Então, por isso que eles ficam claros, porque eles recebem e depois refletem. Quando nós estudamos, logo no início do ano, um dos capítulos que a gente teve aqui em ciência foi sobre o sistema solar, e nós estudamos sobre a Lua. A Lua, ela não tem luz própria, mas ela passa o dia recebendo a luz do Sol. Então, por isso que à noite ela reflete no céu e a gente vê a luz clara, né, no céu escuro, tanto a lua quanto as estrelas. Elas passam o dia recebendo essa luz e à noite reflete. É como que durante o dia o sol abastece essa carga, né, que a lua e as estrelas precisam, porque à noite ele vai se ausentar, mas elas vão poder refletir. É como quando vocês colocam o carregador no celular de vocês. Ele passa um tempo ali no carregador e depois você pode tirar do carregador e usar esse celular onde você quiser, numa cama, no sofá ou até na rua, porque ele já foi
carregado. Então, a Lua, a Terra e os outros planetas, eles são abastecidos com a luz do Sol, por isso que eles podem refletir a luz do Sol. Agora, a gente vai entender como é que acontece essa passagem da luz, porque aqui o assunto mostrou para a gente que existem 3 tipos de materiais, né? O primeiro material é o material transparente. A luz consegue passar por esse material de forma fácil, né? E se eu perguntar a vocês de exemplos de materiais transparentes, o próprio assunto trouxe aqui para vocês, ó, o vidro liso, a água limpa e outros materiais transparentes, né? Então, a luz consegue passar por esses materiais e refletir de forma plena, né? Tem ali um vidro, vocês têm aí a imagem na atividade de vocês, e a luz consegue passar. A água também, a luz consegue passar. Eu acho que vocês já assistiram algum documentário ou desenho. Por exemplo, se vocês já assistiram aquele desenho da Pequena Sereia, mesmo embaixo da água é possível a gente ver o raio do sol entrando, né? Isso se a água for limpa, tá? Se a água estiver poluída, a luz do sol não consegue penetrar. E nós já estudamos também durante esse ano que é por conta disso, que quando a luz está poluída, não consegue gerar vida ali, naquele rio, naquele mar, seja onde ela estiver. Porque a poluição impede que a luz entre. E sem luz, crianças, não existe vida. O sol favorece, tá bom? O surgimento e a preservação da vida, ok? Então, o vidro liso e a água limpa é um material transparente que permite a passagem da luz sem nenhuma dificuldade. Nós temos, depois do material transparente, o material translúcido. No material translúcido, o que é que passa da luz? Apenas parte dela, tá bom? Então, ela não passa de forma desimpedida. Ela passa só parte, criando apenas uma resta. E que materiais translúcidos são esses? O vidro fosco e a água turva, né? Aqui ela não está totalmente poluída, mas já está se encaminhando para ficar. Então, a luz, nesse caso, não consegue passar. Passa apenas parte, né, da luz ali. Então, esses materiais que não permitem a luz passar de forma desimpedida são classificados como materiais translúcidos. E, por fim, nós temos os materiais opacos, que é aquele material que não deixa mesmo a luz passar, que é o caso do ferro, da madeira e outros materiais. Então, eles são chamados de materiais opacos. A luz não ultrapassa, não passa por eles. E aqui, ó, vocês têm a imagem. A primeira imagem é de um vidro, né? Um copo de vidro. Então, esse material aqui, ele é transparente. Não esqueçam isso. O vidro é um material transparente, onde a luz consegue passar tranquilamente por ele. Nessa segunda imagem, você tem um vidro, mas esse vidro ele está trabalhado, ele está com uma película protetora. A gente pode dizer que ele tem uma película, né? Que já justamente para impedir que a luz passe, né? Às vezes as pessoas usam muito essa película protetora nos carros. Vocês não vê aí muitos carros com o vidro preto, né? A pessoa coloca a película para impedir que a claridade passe e esquente, né, dentro do carro. Então, esses são chamados materiais translúcidos, onde a passagem da luz é muito pouca, né? Tem alguma certa dificuldade para ultrapassar aí essa película escura. E, por fim, vocês estão vendo aqui uma porta de madeira, né? Essa porta aqui, nós podemos classificar esse material como opaco. A luz não vai conseguir passar por essa madeira. Então, depois que você fechar esse quarto ou essa casa, né, a luz ela não vai entrar ali, aquele ambiente vai ficar escuro, tá certo? Então, não esqueçam, são esses 3 materiais: o transparente, o translúcido e o opaco,
tá bom? No transparente a luz passa, no translúcido ela não passa com tanta facilidade, vai passar parte dela, e no opaco ela não passa de jeito nenhum, tá bom? Então, por conta disso, no material opaco, nós vamos perceber o quê? As sombras, né? Tudo aquilo que a luz não consegue atravessar, ela vai gerar uma sombra. Aqui embaixo você está vendo os exemplos. Nos materiais transparentes, ó, a luz atravessa tranquilamente. Nos materiais translúcidos, ela passa só em parte. Aí ela já gera um pouco de sombra. Já no material opaco, que ela não passa de jeito nenhum, ela bate e volta, gerou aqui uma sombra. É por isso que nós geramos sombras, porque a claridade não consegue transpassar o nosso corpo. Então, é por isso que em dado momento do dia, a gente vai andar e a gente vai perceber. Dependendo do horário, a nossa sombra vai estar ou atrás da gente, ou ao lado, ou na nossa frente. Porque de onde está vindo a luz, ela não consegue passar por nós, né? Transpassar-nos. Então, ela vai gerar uma sombra, ela bate e reflete, tá ok? É assim que se formam as sombras, tá bom? E aqui nesse quadro só está explicando o seguinte detalhe: quando é que essas sombras elas ficam maiores ou menores? Se você entrar no quarto que tiver escuro e você acender uma lanterna, quanto mais perto você chegar do objeto que você está clareando, mais a sombra dele vai crescer. Vamos supor, você está dentro de um quarto e tem ali uma cadeira. O quarto está totalmente escuro e você clareia em direção à cadeira. Quanto mais perto você se aproximar dessa cadeira, mais a sombra dela que vai refletir na parede vai se tornar gigante. E quanto mais você se distanciar, mais essa sombra vai ficar pequena, tá bom? Se você quiser testar, vale muito a pena. E para terminar o nosso assunto, então, o livro trouxe para a gente a explicação sobre como acontece, né, a nossa visão. Você observe aí na imagem como o nosso olho ele é complexo, né? Um órgão tão pequeno, mas tem uma complexidade enorme, ou seja, tem muitos detalhes. E aqui o livro trouxe, pelo menos nesse primeiro momento, algumas partes do olho, né? Nós temos a pupila, nós temos a íris, que é essa parte mais escura do olho. Nós temos a pálpebra, que é essa pele que quando a gente fecha o olho, cobre o nosso olho, né? Quando a gente abre, a gente está enxergando. Se a gente fechar, a pálpebra cobre, né, o nosso olho. E nós temos o cílio. O cílio é esses pelinhos que a gente tem no olho. Ele serve para ajudar nesse fechamento. Uma pessoa que tem problemas e vocês sabem que existe esse problema de saúde, onde as pessoas perdem o cílio, esses pelinhos caem. Essa pessoa vai ter dificuldade para dormir, porque esse pelo ele serve para ajudar a fechar o nosso olho durante o sono, tá bom? E também tem outras funções, é claro, impedir que entre poeira e tudo mais. Nós temos também o orifício lacrimal, bem aqui no canto do olho, né? É possível você ver, se você se aproximar de um espelho, você vai ver um buraquinho bem pequeno aqui no canto do seu olho. Esse buraquinho é por aí que saem as lágrimas quando você chora, tá bom? E nós temos a esclera, que é essa parte branca do nosso olho, tá bom? Então, olha só que órgão pequeno, mas com tanta coisa. E todas essas partes do nosso olho têm funções essenciais para que ele funcione com perfeição e a gente tenha uma visão apurada. Dando continuidade aqui, você vai ver a parte interna, né, do nosso olho. Ali foi mostrado a parte externa, que é a parte de fora, e aqui é a parte interna, ou seja, a parte de dentro. Como é que acontecem para que a gente enxergue, tá bom?
E, por fim, finalizando o nosso assunto, o livro trouxe para a gente como é a visão nos seres humanos e em outros animais. Então, o ser humano, ele consegue ver de forma colorida. Quando nós olhamos uma imagem, a gente vai ver ali todas as cores. Dá para ver aqui nessa primeira imagem como nós enxergamos. Nós enxergamos que a grama é verde, né? A cor do uniforme dos jogadores, também a meia e a bola que não tem cor, é branco, né? Nós conseguimos identificar as cores. E como é que o cavalo enxerga? O cavalo ele vai enxergar, como vocês estão vendo aqui no exemplo, preto e branco e meio distorcido a imagem. Ele não está vendo com clareza, ele está vendo, né, que tem pessoas ali se mexendo, mas não há uma clareza. Em comparação com a visão do gato, né? O gato, se você observar, ele vê com clareza como nós vemos. A diferença é que ele não vê colorido. Ele vê preto e branco, tá bom? Mas ele já vê com mais clareza do que o cavalo, tá bom? Então, é assim que enxerga cada um, né? Então, essa é a nossa atividade. Aliás, esse é o nosso assunto. E agora eu vou explicar para vocês a atividade de hoje. Vamos agora testar o seu conhecimento. Letra A. Como são chamados os materiais que permitem a passagem da luz? Então, se a luz consegue passar por esse material, como é o nome dele? Transparente, não esqueçam. E aí, vocês vão dar exemplos de materiais transparentes. Qualquer dúvida, vai lá no assunto que eu mostrei para vocês, pelo menos 2 exemplos. Letra B, o que são materiais translúcidos, né? O que são materiais translúcidos? São aqueles materiais que permitem apenas parte da luz, né? Apenas parte da luz consegue passar por eles. E vocês também vão dar exemplos desses materiais. E letra C está perguntando o que são materiais opacos. São aqueles que não permitem a passagem da luz. Tá bom? Então, aqui no número 1, você vai falar sobre os 3, ó. O transparente, o translúcido e os opacos. Número 2, você vai copiar as frases, tirando o não quando for necessário. Então, vamos lá. A frase da letra A diz assim: os materiais transparentes quase não produzem sombras, pois não deixam passar a luz. Tem um não aí que precisa ser retirado. E esse não é o segundo não, ó. A afirmação correta é assim: os materiais transparentes quase não produzem sombra, pois deixam, né, passar a luz. A gente viu que no copo, que é um vidro transparente, a luz passa tranquilo. Ela não gera sombra, não vai gerar sombra, a luz passa por ele, tá bom? E vai refletir do outro lado. Então, é esse não que precisa ser retirado, e aí você vai reescrever toda a frase novamente. Letra B diz assim: os materiais opacos não produzem sombra muito forte, pois não deixam passar a luz. Dessa frase, qual é o não que vai ser retirado? O primeiro. Porque, olha, a sentença para ficar verdadeira é assim: os materiais opacos produzem, tá bom? Produzem sombras muito fortes. A gente viu lá no assunto o material da porta, né? Materiais opacos não permitem a passagem da luz. Então, por isso que se gera sombra. Então, os materiais opacos produzem sombras muito fortes, pois não deixam passar a luz, ok? E a afirmativa da letra C diz assim: os materiais translúcidos não produzem sombras suaves, pois não deixam passar a maior parte da luz, tá bom? Aqui nessa letra eu não vou dizer para vocês qual é o não que vai ser tirado. Eu vou deixar para que vocês resolvam, porque eu preciso entender, saber se vocês estão compreendendo o assunto, ok? Então, leia aí. Veja lá no assunto que são os materiais translúcidos e aí você vai entender qual desses 2 não você vai precisar tirar, ok? Número 3.
Quando brincamos de teatro das sombras, como podemos fazer para aumentar ou diminuir a sombra dos objetos? Então, foi aquela parte do assunto onde vem aquele cachorrinho. O que foi que ele explicou ali? Quanto mais você se aproxima, mais a sombra vai aumentar. E quanto mais longe você estiver do objeto, mais a sombra vai diminuir. Pronto, essa é a resposta. E número 4, você vai marcar um X nos objetos dizendo o que eles são. Se são opacos, translúcido ou transparente. Por exemplo, o papel vegetal. O papel vegetal, crianças, não é um papel como a folha de chamex. Ele é um papel como se tivesse molhado com óleo, né? Então, ele não é opaco, nem é totalmente transparente. Ele é translúcido. Então, você vai marcar o X, tá bom? O vidro comum é opaco, translúcido ou transparente? O tijolo, a areia. Então, você vai marcar um X no material. No que ele é. Se ele não deixa a luz passar, ele vai ser opaco. Se ele deixa apenas parte da luz passar, ele é translúcido. E se ele deixa a luz passar totalmente, ele é transparente. Então, marquem aí o X, tá bom? E essa é a nossa atividade da disciplina de ciências.